Primeiramente, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui. Obrigada, Hércules, pelo convite, pela gentileza, pela participação no curso que eu ministrei há uns meses atrás, e aí iniciou essa conversa, que eu espero que perdure, né? Sim. Bom, vou fazer um esforço, porque eu acho que eu nunca dei aula sentada na minha vida. E a minha aula é tão interativa, e eu precisava tanto de ouvir o que vocês têm para falar, que eu não sei se vai funcionar muito não, mas eu vou tentar falar aqui sentadinha, quietinha. E pode conversar com vocês também? Ah, pronto, ufa! Ai, eu estava engessada ali. Não, mas qualquer coisa eu não posso ir lá por causa da câmera, né? Mas elas não, vocês que sabem. Não, mas elas estão pedindo. Eu tô vendo. A Renata pode ficar lá se quiser. Porque a Renata já é doutora e Que discriminação por titulação, Pessoal, eu já justifico o meu movimento de não conseguir ficar muito sentada, de ficar paradinha aqui e preferencialmente interagir com vocês, devido à característica mesmo da minha pesquisa e do meu foco do estudo, que é como que o cérebro aprende. Então, toda vez que eu me vejo numa situação que eu não acho que é ideal de como o cérebro aprende, eu fico sem lugar, assim. Então eu tenho que fazer esse movimento de tentar mostrar para as pessoas que quanto mais você for participativo no que eu estou falando, mais você vai ter um resultado positivo no seu processo de ensino-aprendizagem. E o meu trabalho é esse, falar como que o cérebro aprende, conscientizar os professores de que quem trabalha com o cérebro todos os dias, eu faço essa pergunta, e essa palestra eu dou desde 2004, eu faço a seguinte pergunta: quem que vocês acham e acreditam que trabalham diariamente com o cérebro? Não é um neurologista, um psiquiatra, que todos os dias da vida lidam com o cérebro das pessoas? Aí todas as professoras e professores são unânimes de falar, sim, claro. Eu falo, claro que não. São os professores que diariamente promovem modificações estruturais no cérebro de uma pessoa. E quantas vezes na vida vocês estiveram na presença de um médico, neurologista, psiquiatra como pacientes? Eu, Luciana, nunca. Então, e quantas vezes na vida você já esteve na presença de um professor que dialogou com você? A gente não consegue nem contar. Então, visto isso, é muito importante a gente saber como que o cérebro funciona e os professores saberem mesmo os mecanismos de potencializar essa aprendizagem. E aí, como que a gente sabe todos esses conceitos? Ou tende a saber alguma época da sua vida, na época do Enem, por exemplo, aqui eu peguei uma figura, uma questão do Enem, alguém já soube alguma vez na vida a tabela periódica? Alguém alguma vez na vida sabe que tem um laboratório de experimentação química na escola que usa esses equipamentos? E aí, como que a gente sabe isso? Sabe de cor? Como que a gente aprende todos esses conceitos? E aí todo mundo responde, a gente estuda. A gente assenta, a gente lê, a gente investiga, a gente estuda. E aonde que fica esse conhecimento? Né? No cérebro, e como assim vocês não entendem da química do cérebro? Então, este é o seu órgão-alvo da aprendizagem, que na verdade é encéfalo, porque é tudo. Cérebro são essas regiões cheias de reentrâncias, então a gente chama de giros e sulcos, cerebelo e tronco encefálico. Cerebelo e tronco encefálico. E aí o pessoal fala, não, então é só no cérebro que existe uma aprendizagem? Não. Por que vocês acham que as crianças, há anos e anos atrás, elas iniciavam os estudos com 6 anos de idade? Hoje em dia tem pré-escola, mas antigamente as crianças só iam para as escolas aos 6 anos de idade. Por quê? Porque até então, a maturação desse órgão que se chama cerebelo se dava aos 6 anos de idade. Hoje nós vamos ter que rever todas as datas
de formação e de maturação cerebral, porque as coisas têm acontecido muito antes, muito rápida. Então, a gente vê que, por exemplo, eu tenho uma filha de 3 anos. Ela já faz atividades que eu, na minha concepção, né, na minha idade, eu não fazia isso. Então, eu vejo primos mais velhos, eles não fazem as mesmas coisas que ela faz. Não estou falando que ele é mega, super inteligente, super dotado, não. Mas eles lidam com novas tecnologias com muito mais facilidade do que a gente, porque eles nasceram dentro dessa tecnologia. Bom, e aí eu sempre pergunto, quais que são as dúvidas que vocês têm sobre o cérebro para eu poder responder? Eu fico esperando a resposta. Bom, por que a gente lembra essa aqui que é a minha filha, né, na hora que ela nasceu? Então, por que a gente lembra tanto deste momento específico? E é tão fácil, é tão intuitivo lembrar disso, e essas informações todas são tão difíceis de ser guardadas na memória, de ser lembradas e de serem desenvolvidas na sua vida. Por que essa é difícil, sendo que eu dedico muito mais tempo a isso, e esse momento aqui foi tão fácil? Tem a ver com emoção? Primeiro ponto. Ai, que bom que alguém falou. Sim, tem a ver com emoção. E aí você vai ver que uma das bases da neurociência para facilitar, otimizar, melhorar o processo de ensino-aprendizagem é saber como que o cérebro se organiza para processar as emoções e como que vocês e nós, professores, podemos utilizar essa informação de como que as emoções estão organizadas e conectadas para facilitar o processo de aprendizagem e de ensino também. Bom, mas não é só emoção. É uma motivação, é a atenção. Quanto eu estava prestando atenção neste momento? E às vezes, o fato que é apresentado durante as aulas não nos interessa tanto. Então, às vezes, é muito mais difícil da gente guardar na memória e aprender um fato que é emocionalmente relevante e que eu, de fato, não estou prestando atenção. Então, o meu objetivo de ficar em pé, o meu objetivo de andar pela sala, o meu objetivo de, quando as meninas ficaram lá atrás, eu falei, não tem problema não, eu vou lá atrás. É porque, de fato, eu mobilizo a sua atenção, que está, de fato, olhando para mim, para mudar o seu comportamento, porque eu mudei o meu. Bom, o cérebro, gente, ele só aprende se a informação tem pelo menos 2 características básicas. Se é essencial para a minha sobrevivência ou se é emocionalmente relevante. E isso está um pouco interligado. E se deixa de ser novo, e é repetitivo, é habitual, o cérebro logo se desinteressa, porque eu não estou oferecendo nenhum risco para a sua sobrevivência. Então, o fato de eu ficar parada, sentada bastante tempo falando uma palestra para vocês, eu deixo de ser nova. E aí vocês se habituam, e aí instintivamente, instantaneamente, o cérebro deixa de prestar atenção. Então, todas as vezes que eu vou dar uma palestra num lugar novo, eu tento ficar andando para lá e para cá, para vocês terem que ficar me acompanhando. Eu tento usar um acessório um pouco mais chamativo, um batom um pouco mais chamativo, e o resto é tudo neutro, né? Para não ficar aquela briga. Mas são estratégias utilizadas para poder, de fato, a pessoa não se habituar comigo o tempo inteiro. Então, eu tenho que fazer alguma coisa para te motivar e te mudar a atenção. E isso não é novo. Hipócrates, no século IX a.C., ele já dizia que é do cérebro e do encéfalo que a gente adquire sabedoria, conhecimento, e que se esse órgão não funciona muito bem, a gente se torna louco e delirante. Então, para mim, faz tanto sentido saber sobre o cérebro para explicar sobre ensino-aprendizagem, que para mim não faz sentido nenhum não ter essa conversa, né? E aí, porque o comportamento de aprender, de saber, de fazer, tem a base
do sistema nervoso. E aí, como professora de histologia, eu apresento muitas vezes, às vezes pela primeira vez, para os professores essa célula que é o neurônio, que é uma célula como outra qualquer. É uma célula que tem membrana, tem citoplasma e tem núcleo. E essa célula, a função da vida dela é se comunicar com a próxima, e com as próximas, e com várias outras ao redor. E se essa comunicação for potencializada, essa comunicação vai ser melhor e a gente vai aprender mais e o comportamento vai ser modificado. Bom, e aí, como que vocês, professores, modificam estruturalmente um neurônio que está aqui num desenho esquemático e um neurônio que está aqui numa imagem de microscopia eletrônica, de verdade, né? Então, como que vocês acham que vocês promovem modificações estruturais? Aumenta o número de neurônio? O que vocês acham que acontece? E qual que é a relevância disso? Então, aumenta o número de conexões, de ligações, que a gente chama de sinapse. Mas vocês estão vendo aqui, olha, que a gente não pode, por exemplo, aumentar o número de muitas sinapses porque não cabe. Como que você vai pegar esse neurônio com esse prolongamento que chama axônio e fazer uma sinapse? Ele não tem outro axônio. Como é que você fortalece essa sinapse entre o A e o B? Como que você fortalece entre todos? Aí uma resposta é sempre assim, faz brotar outro axônio. Isso não acontece, ele pode brotar a partir do primeiro. Mas vocês acham que se todos brotassem ia caber dentro do cérebro? Não. Então o que que faz? Pequenos brotamentos colaterais cabem, e essas espículas dendríticas, vocês estão vendo que parecem espinhos de roseira? Essas espículas dendríticas, elas são a prova clássica de que houve uma modificação. Então, toda vez que o aluno tem uma aprendizagem e essa aprendizagem perdura, o cérebro se modifica, criando novas espículas dendríticas que aumenta a área de contato entre as duas células para fazer mais sinapses, sem ter que aumentar o número de células propriamente dita. E quanto mais a gente reforça essas conexões, mais as pessoas aprendem. Bom, visto isso, vocês olham para esses cérebros, esse daqui é a metade esquerda, então eu estou olhando para lá. Vocês estão vendo o lado de fora desse meu hemisfério cerebral, e aqui vocês estão vendo o lado de dentro do meu hemisfério cerebral, só que do outro lado. Esse aqui é o do direito. Então, é o lado direito, pela parte de dentro, uma visão medial, e aqui a lateral. Vocês estão vendo todas as áreas em azul? Azul, 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 azul. A gente chama isso de áreas primárias. Por exemplo, vocês não estão me ouvindo? Ativa essa área primária da audição. Vocês estão me vendo? Ativa a área primária da visão. Pelo lado de dentro, vocês estão vendo que a área primária da visão é enorme. E o ser humano se orienta preferencialmente pela visão, não é? E depois pela audição. Essa área aqui de trás, que está escrito S1, é a área dos sentidos do tato, dor, temperatura, pressão. E a parte da frente é a parte do movimento, do tipo, quero levantar meu braço. Só que vocês estão vendo que não tem área só visão, audição, que são os órgãos dos sentidos. Tem áreas de rosa, de amarelo e de verde. As áreas de amarelo são correspondentes com as áreas de azul. Por exemplo, vocês estão me vendo, mas vocês sabem que eu sou uma mulher professora, que foi apresentado antes, e que eu tenho 1,70 m de altura, porque vocês estão me vendo, só que vocês estão me interpretando, não estão? Vocês sabem mais ou menos meu peso, mais ou menos minha altura. E isso vocês viram. Chegou a essa informação. A interpretação vem aqui para frente. Então, são outras áreas que interpretam o que você está vendo. Qualquer informação visual. E aí tem a audição, interpreta o que eu estou falando nessa área aqui. E por que eu estou falando isso? Porque, às vezes, a gente fala várias vezes e a pessoa ouve, mas ela não compreende o que a gente está falando. Vocês ativam somente essa área primária da audição. E quando
quando a pessoa cai a ficha do que eu estou falando, você ativa a área secundária. Quantas vezes na vida vocês já deram uma aula com a sensação de ativar só a área primária? Várias vezes. Por exemplo, é o caso de contar uma piada. Você conta a piada e está todo mundo te ouvindo. E aí algumas pessoas riem. Eu não. Aí, de repente, passa 1 minuto, aí dá um clique. E aí cai a ficha e aí eu começo a rir. Aí sim eu ativei áreas secundárias da audição e outras áreas de pensamento. Agora, como que eu faço para de fato ativar essas outras áreas de julgamento, crítica, raciocínio, porque isso tudo está envolvido no processo de aprendizagem e não só no processo de ouvir e ver. Mecânico, não é? Vocês estão vendo essas áreas aqui, olha, de cor de rosa? Essas áreas que são chamadas lobo frontal, é tomada de decisão, julgamento, crítica, raciocínio. E vocês estão vendo que tem uma área verde que conecta todas essas áreas, mas só que pelo lado de dentro. Essa área em verde aqui são as áreas da emoção. Se você vê uma imagem de um filme sem o som, ela não é muito menos impactante do que o vídeo com o áudio, e aí assim a gente se emociona de verdade? Quantas emoções e quantas coisas vocês lembram que associam vários sentidos e que associam as emoções? Você consegue, por exemplo, pensar na sua avó, na casa da avó, e aí você sente o cheiro da comida da avó, sente o cheiro do perfume da avó, escuta o barulho da casa inteira da avó, e essa experiência é muito vívida, não é? Você conectou áreas de memória recente, áreas de memória antiga, áreas de emoção com áreas de memórias visuais e auditivas. Então, a explicação para a prática pedagógica de uma figura tão da neurociência é: quanto mais órgãos dos sentidos forem envolvidos na prática pedagógica, melhor. Quanto mais emoção esses alunos se envolverem nessa tarefa, melhor para o professor, melhor para o aluno, e isso é indiscutível, sempre é melhor para os dois. E como que a gente desperta emoção nessas pessoas? Contextualizando na vida deles, o interesse deles, o conteúdo que a gente quer fazer. Então, às vezes fica muito difícil para a gente ensinar determinados conteúdos, sendo que a gente às vezes não consegue contextualizar. Então, por que não perguntar para as pessoas o que eles gostam de fazer, quais são os interesses, fazer uma entrevista com esses alunos antes, para a gente tentar contextualizar o que eles querem, para desencadear alguma emoção no cérebro. E aí, tudo no cérebro é conexão. E quanto mais forte a conexão, maior número de conexões, mais essa aprendizagem fica. Que não é o que a gente quer no final das contas? Que o aluno aprenda e faça alguma coisa com esse aprendizado. Quando a gente nasce, os neurônios estão lá, todos estabelecidos. E aí, os que não fazem sinapses, olha o que acontece. Eles morrem. Os que fazem sinapses depois do nascimento, eles têm a experiência da vida e isso faz com que existam mais sinapses e isso fica mais forte. Ótimo dar aula para vocês nesse público, porque eu tenho uma referência bibliográfica, o meu referencial teórico, que os meus alunos de graduação não sabem nem quem que é, o Chacrinha, né? E aí, ele já dizia esse conceito da neurociência. O neurônio que não fez a conexão, ele simplesmente morre e nunca deixa de ser quem não se comunica, se tumbica ou se estumbica. Bom, de fato, para suas áreas cerebrais ficarem ativas e para aquele conhecimento se concretizar num comportamento, aquela área tem que ficar sendo ativada. Então, é outro conceito importante da neurociência. É uma repetição dos fatos para que a aprendizagem seja concretizada. Porque se não houver repetição, pode ser que essa repetição se dê de várias formas distintas. Não é falar várias vezes a mesma coisa. É repetir sem repetir,
contextualizada e desencadeando emoção naquele aluno. Gente, que tarefa difícil que é essa nossa de ser professor, né? Bom, eu não conheço ninguém que tenha tanto trabalho de se importar como que eu modifico o seu comportamento para o seu benefício, nosso, coletivo, né? E aprendizagem é a mudança com a experiência. Então, quanto mais o aluno viver aquela experiência, melhor vai ser para ele. Aquisição de novas informações e novos conhecimentos e a alteração relativamente permanente. Isso tudo é aprendizagem. Mas por que eu falei relativamente permanente? A aluna, é sua aluna que estava tocando um instrumento musical e cantando? Não é aluna ainda não, mas pretende. A sua futura aluna. Eu falei assim, eu estou encantada, eu não sei o nome, eu até perguntei o nome do instrumento. Ukulele, ótimo, tá vendo? Instrumento havaiano. Eu tentei memorizar, mas como foi novo e eu ouvi uma vez, aí eu perguntei de novo, era segunda vez e não deu certo, aí eu te perguntei terceira vez, tomara que fique agora, né? Eu falei para ela, eu estou encantada. Aí ela falou, não, é muito fácil, é muito tranquilo de tocar o ukulele. Aí eu falei, mais ou menos, né? Aí ela falou, não, mas eu já tinha uma base do violão. Eu falei, opa, toquei violão dos meus 10 aos 15 anos. Obrigada, mas eu toquei. Aí me pergunta hoje se eu toco violão. Não, eu não sei nada de violão. Por quê? Durante esses 10 aos 15 anos que eu toquei violão, vocês viram que eu falei que eu fui obrigada? E de fato eu não tenho habilidade, de fato eu não tinha motivação, de fato eu tinha uma emoção negativa que podia até me fazer aprender alguma coisa, mas não deu. E aí eu fiquei, nossa, será que eu tento o ukulele? Porque ela falou que é meio similar, mas que é melhor, que é mais fácil. Eu falei, quem sabe? Mas o que eu estou dizendo eu aprendi a tocar violão. E essa modificação, mudança com a experiência, foi relativamente permanente naquela época, agora não é mais. Então, para o seu cérebro, é vital que as informações se percam se elas não forem usadas. De novo, chacrinha. Quem não comunica se estrumbica. Para que você vai ficar armazenando uma informação, gastando comunicação celular, se aquilo não é utilizado para nada? Aí os alunos falam, eu não vou usar esse conteúdo para nada. Não é o nosso caso, porque a gente está aqui discutindo alfabetização e aí usa para tudo. Mas no caso de um conteúdo específico da biologia, um conteúdo específico da física, eles falam, eu não vou usar isso para nada. Eles não veem a aplicabilidade do conteúdo. Então, eles de fato não aprendem. Ou aprende com aquela memória de trabalho, que a gente chama memória de trabalho ou memória operacional, que é essa. Eu vou falar meu telefone e você decora e me liga. Meu telefone da infância, 225-5032. Não tinha nem o 3 na época. 225-5032. Na hora que você acabar de ligar, provavelmente você esquece, porque essa memória dura minutos ou dias, dependendo do conteúdo, dependendo da complexidade. E os alunos hoje em dia, eles aprendem com memória operacional. Eles estudam na véspera, fazem toda uma construção do conhecimento em 24 horas, aí eu brinco, faz o download do cérebro na hora da prova, e um dia depois eu falo, gente, vamos discutir a prova? Eles não conseguem discutir a prova. Se eu marcar a revisão de prova uma semana depois, piorou. Vem 3 alunos. E se eu marco a revisão de prova para o último dia de aula, não é ninguém. Eles não conseguem discutir comigo um dia depois, o que dirá no fim do semestre. Então, a gente tem que acessar memórias de longa duração. E para memória de longa duração, deixa eu voltar aqui para vocês verem. Eu preciso de ativar emoção e precisa de ser multimodal no fator sensorial. Senão elas não viram memórias de longa duração efetivas. Elas vão ficar memórias de curta duração, memória operacional, para sempre. Até ser esquecida, sem problema nenhum. Bom, eu já estou acabando. A aprendizagem tem esses pilares, que a neurociência tenta fazer com que eles sejam bem evidenciados. Então, emoção, a atenção,
Adianta querer aprender se você está pensando que tem que buscar a filha na escola? Ou se um parente está doente, adianta querer aprender? Não dá. A sua atenção está toda mobilizada para outro assunto. Motivação, seja ele, eu quero melhorar de emprego, eu quero defender o mestrado, eu quero, de fato, saber porque é relevante para a minha carreira. Associação com conteúdos e experiências prévias. Quanto maior o número de associações, melhor se dará essa aprendizagem. E repetição. Ninguém aprende uma tarefa complexa com uma única exposição. Eu falo ninguém, mas esse ninguém é absoluto, não é, né? A maioria das pessoas aprendem com a repetição. E aí você fala, ai, que chatice, mas você pode repetir o mesmo conteúdo de diversas formas. Não precisa de ser 1 mais 1 igual a 2, 1 mais 1 igual a 2, desse sempre jeito, do mesmo jeito. E sono. Durante o sono profundo, a gente consolida as memórias. O cérebro se reativa nas mesmas áreas do que quando você estava aprendendo. Então, se você está numa área de risco, com o risco da barragem romper e inundar a sua casa, você não entra em sono profundo, você dorme muito pouco, você dorme fragmentado, e o sono profundo, reparador, ele precisa de horas para ser alcançado. Então, não há consolidação de memória sem o sono. Bom, e aí eu... Pode, claro, por favor. Senão eu vou esquecer. Porque você falou da questão da reflexão, e eu lembrei muito da minha escola Tradicional. fundamental, aquela primária, que a gente decorava muito. Aham. Mas tem muita coisa que eu decorei lá com 6 anos que eu lembro. Sim. Por que eu decorar... Aquelas poesias curtinhas, aquelas musiquinhas. Não Própria precisa... tabuada, do jeito que eu lembro até da página do cabelo. Da tabuada, capital do Brasil, capital de Minas. Uma crítica muito grande de que se decorar não aprende. Por que o decorar é tão pejorativo? Porque o decorar não aprende, mas grava. Então, o que é aprendizado? O que é gravar? Porque eu aprendi física para fazer vestibular e eu não sei nem mais o que é um movimento retilíneo. Uma coisa você sabe, você lembrou o nome. Você lembrou o movimento retilíneo que eu não lembro. A questão... Eu sei mais o que é um movimento retilíneo. A questão As é... coisas que eu aprendi com a minha professora lá que fazia repetir, eu lembro. Por que ficou tão pejorativo decorar? Por que ficou tão pejorativo o termo decorar? Quer saber de cor? Sim. E aí elaboraram um relembrar memorativo, que é lembrar, que obviamente o relembrar memorativo, ele pressupõe que você faça associações com outros conteúdos, com experiências prévias, com algumas emoções, e que você saiba aplicar aquele conteúdo em alguma coisa. Mas existem coisas que, de fato, a gente decora. Por exemplo, nome de um copo, quadro, tela de projeção. Você não consegue fazer uma associação com muitos outros fatos. Então, várias coisas a gente decora, mas a gente não pode falar com que toda a base da sua aprendizagem seja baseada só no decorar, que é diferente desse relembrar memorativo, que tem que fazer associações e tem que ter uma aplicação. É isso que a gente pressupõe. Isso aí era uma tarefa para vocês verem como que a atenção funciona no nosso cérebro. Vocês conseguem ler só o que está em negrito? Pronto. Vocês leram. Ao fazer uma experiência como essa sobre atenção, um ponto crítico é que o material sendo lido pelo sujeito na tarefa relevante deve ser coerente e correto gramaticalmente, mas sem ser muito fácil, de modo que toda a atenção seja mobilizada para ler e nem muito difícil. Aí você fala, poxa, você leu nessa velocidade, de que eu gastei um tempão.
Eu faço essa experiência tem anos, e aí eu sei mais ou menos de cor o que eu estou falando. Mas ou vocês leram, ao fazer uma experiência como essa, sobre o homem, a atenção, carro, um ponto, casa, não. Eu pedi para ler o negrito e vocês tentaram ler o negrito. Se o colega do lado estivesse conversando com você ou o telefone tocando o tempo inteiro no bolso, provavelmente vocês fariam muito mais erros do que acertos. Ou vocês fariam muito mais erros do que vocês fizeram mobilizando toda a atenção. O que eu quero com isso? O seu cérebro não é multitarefa. O seu cérebro faz muito bem uma coisa de cada vez. Ah, mas eu consigo dirigir, ouvir música e falar no celular ao mesmo tempo. Não. Por isso que existe a legislação e que fala que é proibido, porque a sua atenção deixa de ser focada no trânsito para ser focada na música e no telefone. E mais erros acontecem quando a sua tarefa é dividida, sua atenção é dividida entre tarefas. Então, a sala muito cheia de estímulo, competir com o telefone, isso faz com que o cérebro se divida e o aluno erre mais. Se for muito difícil, ele desiste. Se for muito fácil, ele também desiste. Então, a nossa tarefa é fazer com que ele mobilize a atenção dele toda para aquela tarefa naquele momento. E aí, como que faz isso? Sendo que a atenção, juro que eu estou acabando, a atenção, ela começa muito bem e com o passar da aula, ela cai. E aí depois você fala, eu tenho que prestar atenção. E aí ela retoma, só que num patamar mais baixo do que a primeira que a gente fala que é prime time, que é o primeiro momento do pico de atenção. Isso numa aula de 40 minutos. E eu dou aula de 4 horas. Como que eu faço para manter a atenção, sendo que esse gráfico aqui vai continuar? Cai e sobe. E aí a gente, quanto mais o tempo passa, mais tempo de baixa, que é aquele tempo que você não consegue focar a atenção, ele vai ficando maior e esses tempos de atenção vão ficando cada vez mais baixos. Como que faz isso? A gente tem uma aula de 20 minutos, a gente divide naquele primeiro tempo, naquele segundo tempo e no tempo de baixa. Numa aula de 80 minutos, olha o tempo que eu perco sem a atenção dos alunos. Como resolver isso aqui, olha, que é um momento que ninguém aprende? O que vocês acham? Em vez de eu dar uma aula inteira de 80 minutos, por que não fazer uma prática pedagógica, aula expositiva, em 20 minutos? Depois, uma leitura, 20 minutos. Depois, uma discussão de texto, 20 minutos. Depois, uma atividade prática em 20 minutos sobre o mesmo tema. Então, a aula planejada, ela deve ser bem planejada para atividades de em torno de 20 minutos, porque se a gente alonga muito essa atividade para 40, olha o tempo de falta de atenção. É nesse tempo que eles não aprendem. Eles, nós, né, também. Isso é para qualquer área, qualquer atividade, lembrando que quanto mais jovens os indivíduos, menor tempo de atenção sustentada eles têm. Você é capaz de ficar me ouvindo 50 minutos se você de fato se propor a isso. Uma criança se o assunto te interessar. Agora, se o assunto interessa uma criança, às vezes, numa modalidade pedagógica única, em 10 minutos ela se perde a atenção. E aí você fala assim, Luciano, concentra, a aula é importante, tá legal, vai ser bom para mim. E a gente tem todos esses mecanismos cognitivos de convencimento. As crianças não. Então, você se propõe a fazer um curso de educação, de formação continuada, sábado e domingo. Imagina, você tem que, de fato, mobilizar muita atenção para isso, né? E aí, o que me deixa muito triste é, numa sala de aula, a gente faz muita aula expositiva, não é? E a gente faz leitura também. E a gente faz exposição audiovisual, que é o que eu estou fazendo. Se vocês forem testados na minha aula,
que é uma aula de audiovisual, por exemplo, 24 horas depois, sem saber que você vai ser testado, você lembra de 20%. E se você fosse exposto ao conhecimento, desse uma oportunidade para você me ensinar, ou seja, quem iria dar a aula sobre neurociência e aprendizagem fossem vocês iam lembrar 90% 24 horas depois. E aí o que eu falo é, quem aprende de fato numa aula expositiva sou eu, que estou dando a aula. E vocês aprendem muito pouco. Não, métodos ativos de aprendizagem, eles comprovadamente, eles têm melhores resultados na aprendizagem. Por isso que eu preciso que vocês interajam comigo para que não seja uma aula expositiva e claro que é uma palestra, mas que a gente leve para uma tendência de grupo de discussão para vocês aprenderem pelo menos metade. Então, métodos passivos e ativos. E aí, como a gente exige de um aluno saber isso tudo, sendo que a gente deu uma aula expositiva, sendo que ele está muito mais interessado no papo do WhatsApp, que está apitando no celular dele o tempo inteiro, como concorrer com criar um cérebro onde o estímulo é multissensorial. A gente está acostumado a ler na tela do computador notícias muito curtas, ninguém abre mais uma enciclopédia para ler um capítulo inteiro para aprender sobre um determinado assunto. E como que a gente exige que eles aprendam? Então, o que vocês sugerem? E é isso tudo que eu tentei passar para vocês, emoção, atenção, ter significado, né? E é isso que eu queria falar para vocês. Eu espero que, eu falei com o Marco antes de começar a dar essa aula, eu falei assim, eu quero sair lá do ICB, eu quero vir para cá, ficar aqui, vou mudar, vir para cá, ficar só discutindo educação. Oi? Obrigada, porque... Como não ser assim, né? Então, eu espero que vocês tenham mobilizado a atenção de vocês, aprendido alguma coisa, ou pelo menos se sensibilizado para a neurociência e ver como que isso pode ajudar a gente na nossa prática, que é tão bonito e tão difícil, né? Obrigada. Eu agradeço. Agradeço aos professores Luciana e Marco. Está funcionando? Aos professores Luciana e Marco. E já agradeço pelas palavras que muito enriqueceram a nossa jornada. E eu acredito que vocês estejam cheios de perguntas e curiosidades também para fazer para ambos, né? Então, eu já vou abrir para essas perguntas nesse momento. E quem gostaria de começar? Minha pergunta é para essa professora, perdão? Luciana, eu achei muito interessante o que você falou. Fiquei pensando nas minhas práticas enquanto professora. Achei que foi muito bem-vinda a sua fala. E aí eu fiquei na dúvida, como a minha área é mais relacionada hoje com tecnologias, eu fiquei na dúvida em relação ao excesso de informação que talvez crianças e adolescentes estejam lidando hoje em dia. Né? E o que você poderia falar em relação a isso? É uma coisa que não volta atrás, né? E não adianta brigar com a tecnologia, que é um absurdo, que eles estão ficando sem atenção, que daqui a pouco todo mundo tem déficit de atenção. Não é por aí. Quando nós saímos do papel e caneta para o computador, foi falar a mesma coisa, de que a gente não ia aprender mais sobre contas e cálculos, porque os cálculos eram feitos em planilhas de Excel e não à mão, e a calculadora trouxe o mesmo problema. Então,
tem um caminhar da tecnologia que não tem volta. Só que o que a gente tem que fazer é apresentar os nossos conteúdos de acordo com a visão deles e não tratar os professores do século passado com o aluno do século futuro, porque senão a gente só se distancia do aluno. Eu era muito resistente a algumas coisas, e aí ontem, né, era 1h da manhã, eu tive um estalo na cabeça, assim, não era uma não, mas culminou 1h da manhã. Porque a minha disciplina de histologia para medicina é uma disciplina que você vê a lâmina de todos os tecidos do seu corpo. E os alunos falam, professor, é tudo igual, é tudo rosa. Eu não consigo ver o que você está falando. E aí eles são tão integrados no telefone, com mídias e vários aplicativos. E aí eu falei, quer saber de uma coisa? Fiz um Instagram para mim. E agora eu coloquei célula, em inglês é cell, com C-E-L-L. E aí agora eu fiz uma selfie da semana. Toda semana eu pego a melhor foto que eu consegui tirar da minha lâmina, então não é uma lâmina do livro. Então essa semana eu pus, adivinha o que, gente? Óbvio que foi um neurônio, né? Essa semana foi ontem, né? Vocês viram? Então eu postei assim, primeira selfie, meu primeiro post, meu novo projeto. A selfie da semana, minha célula favorita, o neurônio. Eu peguei o neurônio mais bonitinho que eu consegui achar na lâmina naquele momento. Também não gastei minha aula inteira achando, né? E aí eu postei, e aí durante a semana eu vou falar sobre curiosidades dos neurônios e não dar uma aula de histologia. Porque a aula eles já têm. A aula, se eles quiserem baixar uma videoaula lá da USP, eles baixam. E não tem problema. Eu fico super feliz quando eles fazem isso. Só que agora eu tenho que, de fato, despertá-los para essa área do conhecimento. Porque o que eles me falam é tudo igual. E aí você olha e não é igual. Só que aí eu tenho que fazer com que eles vejam o meu olhar. E aí o papel do professor é meio que de sedução, né? Então eu sou tão apaixonada pelo que eu estou mostrando que eu espero que alguma motivação eu incuta na cabeça desses alunos. E aí eu vou falar sobre, por exemplo, num mamífero qualquer, num rato, como que é esse neurônio, e no homem como é que é. Num peixe como que é, por exemplo, numa diferenciação filogenética. Ou eu posso falar simplesmente curiosidades. Então, não tem como brigar com a tecnologia, então tire o proveito que você pode. Há pouco tempo saiu no jornal, no Tempo, uma matéria longa, mas ao mesmo tempo não era nada profunda, mas de uma página inteira, fazendo um contraste entre duas correntes teóricas. Hoje, na hora do almoço, eu ainda conversei com o Marco um pouco sobre isso, que é psicanálise de um lado e neurociências de outro. Eu sempre tive muito interesse pelas duas teorias, né? Tive um interesse maior pela psicanálise mais cedo na minha vida, né? Quando eu tinha meus 20 e poucos anos, até porque nessa época não se falava muito, há 30 anos não se falava muito em neurociência. Mas, né, mais recentemente eu tenho tido cada vez mais interesse pela neurociência. E eu gostaria de ouvir vocês dois falando um pouquinho como é que vocês pensam isso. O Marco eu já sei um pouco, mas o pessoal que está aqui também saber. E você, Luciana, como é que você vê isso? Eu falei, pode falar primeiro, eu acabei de falar. Oi, testamos. Obrigado. Acho que está com... Bom, eu estava conversando, segurinha mesmo, com a Luciana, né? Porque, por exemplo, dentro de um desses projetos, que é o de extensão, a minha parceira é a Leonor Guerra, né? Que é uma referência na área de neurociência e na formação de professores. Então,
a Leonor trabalha comigo junto nesse projeto, e a gente tenta trazer para dentro das escolas algo nesse sentido. E eu brinco muito com a Leonor nesse sentido. O que Leonor e Luciana fazem, por exemplo, é mais próximo. Elas discutem algo da neurociência no aspecto fisiológico, etc. A neurociência, para mim, e o conhecimento que eu tenho acerca da neurociência, ele é aplicado. Então, nesse ponto, a neurociência me interessa muito. Eu não chego a discutir célula, porque, na verdade, eu não trabalho com isso, e não é o meu interesse. E é isso mesmo, ou seja, o que eu sei da neurociência, e vejo a Luciana falar aqui, assim, as minhas aulas são mais ou menos do mesmo jeito. Eu tenho que andar dentro de sala de aula, eu tenho que mexer de alguma forma, eu tenho que fazer com que a atenção vá e volte durante todo aquele tempo, até para poder fazer com que eles participem de alguma forma, E é pensando justamente nessa perspectiva da aprendizagem. Então, aonde que a neurociência entra hoje? Ela entra nesse ponto, ou seja, como é que eu posso fazer com que a neurociência dialogue com a educação, e como é que a educação pode tirar proveito disso, pensando nessa perspectiva do processo ensino-aprendizagem. Eu também transitei pela psicanálise durante um tempo, assim, era o contato que a gente tinha, a neurociência não existia. Hoje a gente enfrenta, e eu cheguei em Ouro Preto, na UFOP, enfrentando uma resistência muito grande. Quando eu abri a boca, falei que eu queria falar de neurociência, houve uma rejeição muito grande ao que eu tinha acabado de falar. Hoje, na verdade, depois de um tempo aqui dentro, isso modifica, e com o trabalho acontecendo. Mas, e eu consigo hoje, por exemplo, trazer isso para dentro dos projetos, pelo menos para o projeto de extensão. Os alunos que passam pelo projeto e que vão para dentro de sala de aula, a gente discute algo nesse campo, ou seja, um trabalho com desenvolvimento, que para mim é fundamental. Tem, inclusive, um livro do Armstrong, que eu acho que é super interessante, que vai falar disso, ele chama A Escola... As Melhores Escolas, na verdade, onde ele faz um paralelo entre o modelo que nós temos e o modelo de trabalho com desenvolvimento, que aí toca na questão da emoção, da motivação, etc. Ou a gente aprende a acionar essas áreas dentro de sala de aula, e aí eu não preciso ser um especialista nessas áreas, ou seja, eu preciso entender que isso funciona e como funciona, e quais são as estratégias que eu utilizo para isso. A professora Renata estava falando mais cedo hoje, a respeito da leitura dos bebês, e aí eu fiquei pensando exatamente nisso, ou seja, o que motiva esses bebês? E aí você tem o material, a cor, quando você fala do visual, ou seja, da criação da imagem pelo bebê, é exatamente o que a gente consegue ver hoje por meio da neurociência, ou seja, esse bebê, além de ouvir alguém contar aquela história, falar sobre algo, ele está vendo algo, ele está tocando algo, ou seja, essas informações todas estão entrando e sendo processadas por uma área do nosso cérebro. E isso é que traz para a gente hoje essa ideia de como é que a aprendizagem se processa. Como é que a gente pode garantir que essas memórias sejam feitas, que elas se consolidem de alguma forma e que a gente possa fazer com que elas sejam evocadas e associadas a outras coisas, ou seja, que é o que se chama de conhecimento prévio, ou seja, os autores vão tratar como conhecimento prévio. E a gente falou de conhecimento prévio há muito tempo, ou seja, desde que a gente lia os textos de leitura, você pega a Angela Klein, que você cita hoje, a gente fala sempre de conhecimento prévio. Conhecimento prévio é fundamental, inclusive para você fazer inferência, etc. Sim, as associações que nós fazemos, elas dependem de um conhecimento que foi armazenado. O que é isso? E eu acho que a neurociência traz isso para a gente, a memória. Ou seja, uma memória que foi consolidada e que você consegue trazer isso e formar redes. Ou seja, você vai ligando uma coisa a outra, você fala vermelho, vermelho te leva a maçã, que leva ao carro de bombeiro, que leva não sei o quê, ou seja, você vai criando uma rede semântica que a gente não dá importância a ela dentro de sala de aula. Então, a neurociência para mim hoje é isso. Ou seja, esses conhecimentos me ajudam a pensar em como trabalhar o processo de ensino para além das técnicas que nós dominamos e que, infelizmente, nós ensinamos
nos cursos de formação de professores. A gente foca nas técnicas e esquece esse outro lado que é fundamental. Sim. Esse esquema, tudo que a gente tem na mente é um esquema, só que eu vou fazer um. Você fala a casa, eu vou imaginar uma casa, ele vai imaginar outra. Então, isso também deve ser ensinado nos cursos de formação de professores, para que os professores parem de exigir da criança uma única interpretação. Né? Desculpa, é que tem muitas vezes. Eu fico louca. Eu fico doida para falar. O seu exemplo é tão pertinente que quando alguém fala casa, todo mundo pensa casa. Quem que pensa casa de botão? Eu acho que uma pessoa que deve ter pensado, se muito uma. Então, por que a gente exige o mesmo padrão, sendo que casa é uma rede, casa de botão é outra rede concomitante, mas paralela? E, de verdade, eu fico, às vezes, um pouco até constrangida por ser da neurociência e vir para falar para professor, porque, de fato, o que eu falei de novidade para vocês? Nada. Tudo o que eu falei, vocês intuitivamente, ou da prática do dia a dia de professores, já faz há muito. O que a neurociência tenta fazer no ramo da educação é legitimar e fundamentar cientificamente essa prática que vocês têm há anos, 1000 anos. Então, não quero trazer nada novo, vou revolucionar o campo da educação com explicações sobre mecanismos cerebrais, mas é a mesma coisa que vocês estavam falando sobre, por exemplo, defina a inclusão. E aí defina a inclusão numa prática, numas palavras de um contexto muito prático, e aí não avança. Então, de fato, vocês se apropriarem do instrumento e do objeto de trabalho de vocês, que é o cérebro, e o conhecimento disso, e como que o cérebro funciona mecanicamente, às vezes legitima a sua prática e confirma, e vocês, de fato, podem dar mais vazão a outras estratégias pedagógicas, do que sempre ficar exigindo um estímulo-resposta tipo Skinner. Então, eu falo casa, você pensa casa. Então, é meio estímulo-resposta. Só que não é só isso, né? Eu acho que tem um outro dado que é importante, aí só lembrando que você falou em Vygotsky aí agora, e ainda inclusive, e há um divórcio inclusive entre neurociência e Vygotsky também, para alguns vygotskianos, né? O que eu não consigo ver tão divorciado assim. Não tem esse divórcio, mas para alguns vygotskianos mais ferrenhos, radicais, isso acontece. Ou seja, quando hoje a neurociência deixa claro de que o cérebro não funciona se não houver um estímulo ambiental, assim, nós não estamos falando nada diferente do que Vygotsky falou um tempo atrás. Ou seja, não adianta você ter uma pessoa que nasceu, cresceu, viveu isolada do mundo, correto? Ela vai desenvolver algumas coisas, até pelo processo maturacional, e aí você não tem como sair fora disso, né? E Vygotsky também não nega isso, né? Ele vai discutir lá a filogênese claramente, ou seja, ele não vai fazer uma negação disso, ele vai falar desse processo. Agora, então, assim, esse divórcio, para mim, ele é complicado, ou seja, não há, e a neurociência traz isso, reforça isso, ou seja, nós precisamos de vivenciar a cultura para que o cérebro desenvolva também, ou seja, esse cérebro só desenvolve se ele participa ativamente dessa cultura, seja ela da sala de aula, seja ela de uma forma mais ampla, etc. É assim que ele vai se desenvolver. Né? Em relação à sua pergunta, eu assino embaixo do que o Marco disse. Há anos não existia neurociência, existia psicologia, existia psicanálise. E aí, depois, no boom dos anos 90, que é a década do cérebro, que todas essas áreas de estudo do cérebro puderam ser agrupadas. Mas também, de novo, não há nada de novo.
né? A gente só agrupou e redefiniu e tentou sistematizar o conhecimento, só. Tem mais uma pergunta aqui atrás. Bom, eu sou da área trabalho com jornalismo, né? E conforme você falou ali que quando você ensina, é quando você fixa melhor conhecimento, né? Quando há maior retenção do conhecimento. E há algum tempo me apresentaram a metodologia reversa, não sei se você já ouviu falar. Tem funcionado bastante com os alunos de publicidade, porque eles eles não ficam mais, não dá nem 20 minutos de atenção, né? 15 minutos eles já estão se dispersando. Então, normalmente eu utilizo a parte mais teórica durante uns 20 minutos. Na sequência, eu mando todo mundo para a biblioteca e vou junto e peço que eles pesquisem sobre determinado assunto e, na sequência, eles façam uma apresentação para mim. Então, eles fazem um PowerPoint por equipe, às vezes em dupla, e aí eles fazem uma apresentação e vão me explicar aquele conceito dentro de uma aplicação prática. Eu dou ali um case, né, na área de publicidade, ou no caso específico de marketing, ou de administração. Põe um caso lá de uma pessoa que acabou se dando mal, a empresa faliu por alguns motivos específicos, dou o conteúdo, né, basicamente assim, o conteúdo que vai ser tratado, dou a bibliografia e falo, vai todo mundo para a biblioteca, agora eu estou indo junto. Eles fazem a pesquisa, elaboram o PowerPoint, depois apresentam, eu no Data Show, no Excel, eu vou atribuindo nota para a apresentação e para quem está assistindo, se está participando ou não. E no final do semestre eu dou a nota pela participação ali, pelo trabalho que eles têm. Eu tenho visto que isso tem retido muito mais conhecimento com eles, porque eles são obrigados praticamente a preparar uma aula por dia. E o mais interessante é que quando eu estou expondo a aula, eles estão mexendo no celular. E quando eles estão apresentando o resultado da pesquisa deles para mim, ali dando uma aula para o restante do grupo, que o restante do grupo também tem que participar, eu fico atribuindo as notas no Excel. E eles falam, professor, o senhor não vai prestar atenção em mim? Falo, estou fazendo a mesma coisa que você fez há 20 minutos, há 30 minutos atrás, ou seja, eu estou fazendo alguma coisa importante, estou te dando nota, né, para começar. Então, é interessante observar que eles realmente, quando eles vão fazer, se usando essa metodologia reversa, eles têm retido muito mais conhecimento do que você dando uma aula expositiva, dando cases, pedindo exercícios em computador. Outra disciplina que eu trabalho bastante também é computação gráfica e design. Então eu peço que eles gravem a minha aula. Chamo um aluno, falo, liga o celular e grava a minha aula. Aí ele grava a aula. E no meio da aula sempre tem um que fala, não entendi tal coisa. Eu falo, volta o filme e assiste de novo. Porque, primeiro, eu não vou conseguir explicar do mesmo jeito. E segundo, a maioria da turma aqui tem vergonha de perguntar. Então é melhor você compartilhar, eles compartilham o vídeo entre eles. E eles assistem de novo a aula. Então, assim, eu utilizo o equipamento. E quando eles têm muitas dúvidas mesmo, eu mando eles procurarem na internet e responder para mim. Então, assim, eu tenho invertido, né? Eu não sei se você já viu um TED do Khan, que criou o Khan Academy. Tem aquele TED que eles vão fazendo uma aula curta. E que ele fala que quando ele começou a fazer o material lá para os sobrinhos dele, ele começou a compartilhar os conteúdos de matemática e ele começou a perceber que muita gente estava estudando. E depois de 6 meses, os professores começaram a dizer que estavam utilizando as aulas deles, poderia, que não tinha problema nenhum. E o professor disse para ele, o professor de matemática, né, disse para ele o seguinte, que ele inverteu a ordem das aulas, que agora a aula é em casa e os exercícios são na escola. Porque ele dava lá a teoria, por exemplo, dava lá a equação de segundo grau, né, dava um exercício, 2 na sala de aula, dava 40 para fazer em casa. Então, quando eles tinham dificuldade em casa, eles não tinham professor. Então, o que ele faz? Ele dá 2 exercícios na sala de aula, apresenta a teoria muito rapidamente, depois ele dá 5 exercícios para fazer em casa e dá o link do vídeo que ele tem a explicação todinha. A pessoa faz esses 5 exercícios, quando ela vem para a sala de aula, ele dá 40 exercícios em sala de aula. E aí ele ajuda a responder os exercícios. Bom, eu fico tão feliz de ouvir isso, mas tão feliz. E nas escolas isso não chama metodologia reversa, chama sala de aula invertida. Eu ia perguntar se era a mesma coisa, mas sala de aula invertida, mas aqui na universidade é metodologia ativa ou metodologia reversa. Eu prefiro o termo metodologia ativa porque, de fato, o aluno vai ter que fazer ativamente o que ele quer na construção do conhecimento dele e não absorver
o meu conhecimento. Eu mudei as minhas aulas de embriologia, não sei se vocês já tiveram contato com essa disciplina. Também é uma disciplina campeã de queixas dos alunos, que é muito abstrato, é muito difícil, porque as coisas se transformam ao longo da gestação, elas aparecem, somem, muda de nome, e a gente não sabe nem para onde que foi. E aí eu estava dando aula expositiva com imagens estáticas. E os alunos ficavam olhando uma etapa, e aí eu passava o slide, era a foto da próxima etapa, e eles não entendiam como que pula de uma etapa para outra. Aí o que eu fiz? Cansei de dar aula desse jeito, cansei dos alunos se queixarem da minha aula, eu dei um pote de massinha para cada aluno. Aí a minha filha fica, mamãe, seus alunos brincam de massinha. Eu falei, brinca. Então você faz o desenvolvimento do coração do momento 0 até o momento final na sua massinha. Eu falo, gente, vamos fazer todo mundo junto. Aí eu ponho a etapa 1, aí fazer a etapa 1. Aí eu falo, essa aqui é a etapa 2. Como que você acha que sai da 1 para 2? E aí eles intuitivamente fazem o mecanismo de dobramento cardíaco. E aí depois você olha, no fim das etapas, está lá. E aí eles já fizeram uma leitura prévia, a gente faz a massinha junto, e eles fazem algum exercício, tipo uma construção de um mapa conceitual, ou resolução de um caso clínico, que eles adoram. Então, eu pego uma formação cardíaca e contextualizo um caso clínico. Essa é uma aula. E aí, para toda a minha aula, que era aula antes, eu tenho essa atividade. É uma leitura de um texto muito pequeno que eu elaborei. Uma atividade lúdica, de massinha, de jogo. Depois, a construção do mapa conceitual, ou a resolução do exercício, a leitura de um artigo com caso clínico, um grupo de discussão do caso clínico, e acabou a aula. Eu não dei aula expositiva. Aí você sabe o que eu resolvi fazer? 3 atividades, prova, porque aí eles fazem as 3 atividades, eles estudam, eles fazem a prova, e depois eu dou a aula. Porque a gente me irritava profundamente os alunos só aprenderem o meu conteúdo na véspera da prova. Porque eles estudaram sozinhos, porque eles se motivaram. E aí, o que eu fiz aquele mês anterior inteiro? Fingi que dei aula para uma turma que fingiu que aprendeu? Aí eu falei, não, vocês vão fazer prova sem eu ter dado aula. Mas, de fato, eu dei aula com várias atividades. E aí depois a gente faz uma aula depois da prova em outro nível de conhecimento, vocês concordam? Porque eu já estou conversando com alguém que fez 3 aulas, 3 momentos de atividades diferenciadas. Eles, de fato, dedicaram para estudar sozinho. Eles foram avaliados, porque tem aqueles 3 da prova, que eles têm que estudar muito. E depois a gente discute em outro nível, e aí o conhecimento é outro. Mais perguntas? Ela apareceu ano passado, 2017, no segundo congresso da Associação de Alfabetização. Do Combal. No Combal, exatamente. Foi quando apareceu, eu ainda conversei com o pessoal, foi em Pernambuco, eu estive, e aí eu falei assim, olha, parabéns, até que enfim vocês conseguiram trazer a discussão
Até que, enfim, vocês conseguiram trazer a discussão para o campo. Eu espero que ela permaneça, porque foi a primeira vez que se fez alguma discussão, que eu tenha visto aqui, se fez alguma discussão nesse país relacionando a inclusão e a alfabetização, porque até então não aparece. Agora, na Amped vai continuar sem aparecer ainda por um bom tempo. Por isso que a gente tem que tomar esse espaço. Deixa eu só te perguntar, você acompanha também os alunos que vão nas escolas e têm contato com o professor ou não? Você fica mais... Quais os alunos dos seus projetos? Da graduação, sim. Você vai com eles nas escolas Não. também? Não, eu não vou com eles direto nas escolas. Eu acompanho semanalmente os casos. Eles trazem os casos e a gente conversa sobre eles. Agora, quando há alguma demanda, eu vou para a sala de aula dos professores. Vou para a sala de aula, acompanho, assisto a aula do professor, acompanho os meninos que a gente está acompanhando na escola, faço a intervenção na hora com o professor. Então, por exemplo, eu entrei em sala de meninos com surdos, paralisia cerebral, que é o que eu mais trabalho. Na verdade, já acompanhei vários. Então, eu sempre vou quando precisa, assim, olha, Marco, se puder ir na escola tal, eu geralmente vou para a escola, entro para a sala de aula, acompanho a aula do professor e discuto com ele o que eu estou pensando. Agora, o projeto foi reformulado nesse ano. O que a gente tem feito agora é o seguinte, além dos alunos acompanharem, eu vou às escolas, que eu faço reuniões com grupos grandes de professores, para discutir essas questões de uma forma mais ampla na escola. E, além disso, tenho feito reunião com cada professor. E aí com o meu bolsista do lado também. Então, sou eu, o bolsista, o professor, o coordenador pedagógico, e aí a gente discute o caso e as possibilidades de trabalho com esse caso. Então, assim, eu acho que estava entendendo que o resultado ainda estava muito lento e que era necessário alguma coisa nesse sentido. Então, eu tenho ido para as escolas, fazer a discussão com os professores. Então, às vezes eu passo uma tarde inteira conversando com 3, 4 professores, fico lá assim, 4, 5 horas, 1 hora cada professor discutindo os casos. Né? Aquela coisa assim, próximo. Entendeu? Então, eu tenho feito isso. Né? Eu quero agradecer, então, muitíssimo a participação, né, a presença e a participação da professora Luciana e do professor Marco aqui nesse evento do Multidix. Dizer que as portas estão abertas, né? Venham sempre, né? Nós também temos muito interesse, né, em continuar esse diálogo, tá bom? E eu avalio, né, que nós tivemos uma jornada excelente esse ano também, a segunda jornada, e uma coisa que eu achei bacana foi ter agora, no final, né, da apresentação de vocês, a gente ter, né, vocês terem feito os links, né, a Renata, com a primeira palestra também. Eu achei que ficou legal, ficou um evento bacana, redondinho, né? Cumprimento vocês que resistiram bravamente aí, né, comigo também. E, muito obrigado, gente. Né? Até a próxima jornada.